Fala pessoal, chegou a tão sonhada, tão esperada distribuição dos dividendos extraordinários da Petrobras e isso com certeza deve movimentar as ações, pelo menos no curtíssimo prazo, tá? Vamos ver como é que foi o comunicado, quais são as datas importantes, o que deve ser em relação à distribuição de dividendos, que valor que é esse, quais são as datas, o que muda nas minhas projeções, nas minhas recomendações, como analista certificado, né? Analista CNPI pleno. Então, as ações da Petrobras fazem sim parte das minhas recomendações. Sempre esteve na minha carteira de dividendos. A gente está ganhando muito dinheiro através de renda passiva ao longo desses últimos anos. A gente, de fato, diminuímos as posições recentemente, mas a gente pode até rever e aumentar, voltar a aumentar as posições em Petrobras, né, após esse anúncio. Tá? Então, o que a gente tem aqui em relação a esse anúncio? Vamos dar uma olhada. Ele aconteceu agora, na última sexta-feira, né, caso você esteja vendo esse vídeo agora, dia 19 de abril. Então a companhia sentou lá e falou o seguinte, ó, em continuidade ao processo de esclarecimento sobre a destinação do lucro de 2023 e a possibilidade de distribuição de dividendos extraordinários, a gente deu uma olhada lá na apresentação e acompanhou a execução do planejamento estratégico e tomou conhecimento das explicações da diretoria financeira e relações com investidores. A gente fez ali algumas simulações, né? A gente simulou ali cenário de Brent, a gente simulou cenário de câmbio e falou, beleza, vamos levar para a deliberação da Assembleia Geral Ordinária, marcada agora, tá? Mais importante é essa data aqui, tá? Então, marcada agora para o dia 25 de abril, quinta-feira, essa possibilidade de destinação, distribuição a título de dividendos extraordinários de 50% do lucro líquido remanescente, tá? Então vamos fazer aqui algumas contas do que pode ser esse valor e que informação que é essa. Então, a primeira coisa, vamos colocar aqui o valor de mercado da companhia, né? Então vamos colocar aqui essa informação para vocês, tá? Então deixa eu pegar aqui só fazer umas contas aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Então o que a gente tem? A gente fala de uma reserva, ou seja, esse lucro líquido retido da ordem de 44 bilhões. Vamos fazer uma conta com 43 bilhões. A gente está falando de a companhia poderia distribuir cerca de quase 22 bilhões de reais através de dividendos, né? Então, inclusive, até o ministro Haddad também ficaria satisfeito, né, com essa fonte de recursos, né? Então, o governo também vai ser beneficiado com o aumento do recebimento desse dividendos aí, tá? Mas vamos recapitular aqui. Então, a gente está falando da ordem de 21,5 bilhões de reais, tá? A companhia fechou na última sexta-feira, valendo aí a cerca de 544 bilhões, quase 545 bilhões de reais. Então, vamos pegar 21,5, vamos dividir por 544, a gente está falando de uma distribuição de dividend yield de quase 4%, tá? Então, o que muda nas minhas projeções de dividendos, tá? Eu tinha uma projeção de dividendos da ordem de quase entre 10% e 11% para esse ano, ou seja, o seu retorno através de dividendos daria quase 11%. Com essa distribuição extraordinária, 50% desse lucro retido, a gente deve caminhar para algo próximo de 15% de dividend yield para esse ano de 2024, tá? Ou seja, algo se aproximando ali próximo de R$6 por ação, tá? E vamos dar uma olhada também vamos fazer umas continhas inversas, né? Se a gente pegar, por exemplo, a quantidade de ações, você deveria estar recebendo nessa distribuição entre 1,6 e 1,7 real, ou seja, R$1,60 ou R$1,70 por ação somente nessa distribuição, tá? Vamos dar uma olhada lá nas informações do Com Dinheiro, a gente consegue ver isso melhor, tá? Então a gente tem aqui 5 bilhões 602 milhões aqui de ações preferenciais, né? E a gente tem aqui um pouco mais de ações ordinárias, né? Então são 7 bilhões 442 milhões 454.142 ações ordinárias para a Petrobras, tá? Então vou fazer uma continha aqui, o que a gente tem? Se eu pegar, vamos fazer uma conta com números redondos aqui, né? A gente está falando de cerca aí de, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, cerca de 13 bilhões de ações, né? Arredondando. Então vamos pegar esses 21
1,5 dividido por 13 bilhões de ações, a gente está falando aí um número perto de 1,65, aqui números bem arredondados, né? Mas vamos trabalhar com um número próximo entre 1,6 e 1,7 real por ação, 1,60 centavos ou 1,7 centavos por ação. É isso que você vai receber agora nas suas ações, tá? Depois, em outros vídeos aqui, a gente pode fazer uma simulação, né, do que é também o que seria até um preço-alvo para as ações da Petrobras, né? A gente está falando num ano que a companhia poderia distribuir R$6 por ação, né? Sendo super conservador, eu ainda chego a muito upside, muito potencial, como a gente está vendo aqui nesse cantinho, que seria o preço justo da ação, tá? Então, qual que é o recado aqui para a gente terminar? Pessoal, essa semana as ações devem reagir positivamente, tudo mais constante, né? Sem grandes oscilações no cenário macro. Os investidores acreditam que devam comprar as ações esperando com que a data X dessa distribuição fique para talvez sexta-feira, tá? Então, muita atenção a essa data. E também a minha projeção deve caminhar algo mais próximo de R$6 por ação ao longo desse ano, o que daria um dividend yield no ano, né, em torno de quase 15% de retorno. Então a minha projeção sai de algo próximo entre 10 e 11 para algo mais próximo de 15% de retornos de dividendos após esse anúncio. Tá? Continua fazendo parte da minha carteira de dividendos, tá? Talvez a gente volte até a aumentar um pouquinho a posição. E é isso que a gente vai rever, e essas são as datas importantes, quanto você deve receber para essa distribuição, entre 1,6 e 1,7, tá? Talvez algo mais próximo de 1,7 real por ação nessa distribuição, beleza? Então qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários e a gente se vê por aqui em breve. Até mais, tchau!